Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo que é muito importante para o meu trabalho. Outro recadinho, rapidinho, semana que vem os podcasts estão retornando tanto no Pro Football quanto no On The Clock, então siga os dois canais no YouTube, né? No Pro Football, no canal do Anthony Curti e o canal do On The Clock, que eu vou estar lá nos podcasts, não se esqueça disso. Semana com o Training Camps começando para praticamente todos os times, né? Alguns aí vão um pouquinho mais tarde, mas a maioria já está nos campos e agora então é sinal que a NFL não para mais. E como todo ano a NFL premia ao final de sua temporada o jogador, o Comeback Player of the Year, né? O jogador que deu a volta por cima. Essa volta por cima ela pode ser de lesões, ela pode ser de performances ruins, tanto faz. É um jogador que conseguiu dar a volta por cima, é um critério subjetivo, bem subjetivo por sinal. E eu escolhi 5 candidatos ao prêmio de Comeback Player of the Year em 2022. Antes que me critiquem, eu sei que são muitos outros possíveis, mas eu não posso fazer um vídeo aqui com 40 jogadores, senão vocês não vão aguentar assistir. Então eu separei 5 candidatos que para mim são candidatos fortes, tá? Então vamos a eles. Meu primeiro candidato, Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints. Para mim, Michael Thomas tem boas chances de voltar a sua produção, né? É um jogador que teve excelentes temporadas ali entre 2016 e 2019, depois se lesionou, não conseguiu voltar, teve um problema de não ter feito uma cirurgia, e aí não conseguiu entrar em campo aí bem nos 2 últimos anos, conviveu com muitas lesões, né? É um problema que ele vem tendo. Mas agora ele ainda está na lista, na PUP List, né? Aquela lista de jogadores que não têm condições de treinar e tal, mas isso aí é meio um praxe para esses jogadores que estão voltando de lesões graves. Deve voltar para o training camp e aí sim, com um corpo de recebedores agora que tem mais alvos, com Chris Olave e Jarvis Landry, pode aparecer muito bem aí com James Winston, né? Num sistema de passes rápidos, esse tipo de coisa. Então talvez a gente veja novamente o Michael Thomas jogando em bom nível, né? Com boas performances na NFL. Eu ia falar a palavra performar, mas eu estou tentando me controlar nela porque eu sei que não é muito certo. Então, antes que vire um vício de linguagem. Mas então, Michael Thomas é o primeiro, um dos candidatos. Não é que é o primeiro, não é que é o maior, tá? É o primeiro que eu selecionei. Segundo candidato, Matt Ryan, quarterback Indianapolis Colts, né? O Matt Ryan, para quem não lembra, foi o MVP da temporada 2016, que os Colts, que os Falcons perderam depois do Super Bowl de virada, né? Aquele Super Bowl tão famoso de virada para os Patriots. E o Matt Ryan, depois dali ele não conseguiu mais encontrar o seu melhor jogo. Teve bons anos e tal, mas não foi mais aquele Matt Ryan MVP. E os Falcons vieram num processo de desmanche enorme nesses últimos anos, decaindo de nível e tudo isso impactou no seu jogo. Mas é um quarterback que tem talento, que é um quarterback experiente, que vai para um time que corre bem com a bola, que tem o Jonathan Taylor como um motor, né? Isso vai tirar um pouco da carga dele e que tem um treinador que sabe armar esquemas ofensivos favoráveis ao seu quarterback, que é o Frank Reich. A gente sabe que quarterbacks sempre são favoritos em qualquer prêmio que eles disputem. Então por que não Matt Ryan ser o comeback? Vencer essa divisão e ser o Comeback Player of the Year. Acho que MVP, muito longe para pensar e tal, mas uma volta por cima não me espantaria tanto. É um jogador, como eu falei, com qualidade, que vai para um time que tem um bom sistema, que ele não vai precisar marcar 40 pontos por jogo, porque a defesa dos Colts é uma boa defesa. Então eu acho que é mais do que justo o Matt Ryan estar nessa conversa, sabe? Pode ser que ele potencialize aí o Michael Pittman Jr., que é uma das grandes esperanças do torcedor dos Colts. Quem sabe os Colts ainda contratem mais um wide receiver de alto padrão? Não dá para pensar, não dá para deixar o Matt Ryan fora dessa lista nesse momento. Outro candidato,
Jaire Alexander, cornerback do Green Bay Packers. Para mim, cornerback de elite, top 3 da liga, tá? Acho que tá ali junto com o Jalen Ramsey e mais um ou outro nome ali. Acho que o AJ Terrell tá despontando. A gente tem alguns outros jogadores que podem estar nessa conversa, né? O J.C. Jackson, o Xavier Howard, o Tre'Davious White. Mas eu acho que Jalen Ramsey e Jaire Alexander estão no top 3 nesse momento. E o Jaire vem de uma lesão ano passado, perdeu a maioria dos jogos, jogou só nos playoffs, basicamente, uma ou outra partida antes, né? Mas é um cornerback que recebeu um contrato agora, se tornou o mais bem pago da NFL na sua posição, passando inclusive o Jalen Ramsey. É um jogador lépido, explosivo, de inteligência de jogo, que consegue fazer grandes jogadas, aparece em grandes momentos. A gente tem uma melhora da defesa dos Packers ano passado, mesmo sem o Alexander, né? Melhorou aí com o Campbell aparecendo, com o próprio a dupla de cornerbacks que jogou, Stokes e Rasul Douglas jogou muito bem, o Rashan Gary explodiu no pass rush, o Preston Smith teve uma boa temporada, o Kenny Clark recebeu ajuda agora no miolo da linha com o... me fugiu o nome dele, jogador de Georgia, que foi draftado, Devonta Wyatt, né, que foi draftado. Então essa defesa ela deu um upgrade. Sem o Jaire Alexander, imagina com o Jaire Alexander, com ele sendo menos sobrecarregado, com ele podendo ser colocado às vezes em alguma situação que favoreça, que o coordenador entenda, olha, daqui eu vou tirar o máximo da potencialidade dele, né? Então é um jogador que tem grandes condições de brigar para ser o Comeback Player of the Year. Então fiquem bem de olho em Jaire Alexander, cornerback do Green Bay Packers. Quarto nome, Chase Young, Ed, né? Ed do Washington Commanders. Chase Young, ele veio para o draft de 2019, assim, de 2020, perdão, como uma estrela em potencial. Ele até ganhou o prêmio de calouro defensivo de 2020, mas não foi nada espetacular, não foi nada parecido, por exemplo, com o Micah Parsons do ano passado. Ok, venceu dentro ali, talvez até um pouco mais por conta de sua fama do que qualquer outra coisa. Não estou dizendo que ele jogou mal ou coisa do tipo, mas eu fico assim com a impressão, aí ano passado ele se machucou, né, 2021, que ele ainda não explodiu, mas é um jogador de talento absurdo, tá numa boa defesa, numa linha defensiva muito boa. Eu acho que a partir do momento que encontrar o ritmo, né, que conseguir fincar os dois pés na NFL, de vez o Chase Young tem tudo para explodir. Talvez seja 2022 esse ano, e se ele conseguir isso, é um candidato grande ao Comeback Player of the Year, né? O Chase Young é um jogador tecnicamente e atleticamente acima da média. Falta transformar isso em produção ainda na NFL. Então muitas vezes isso que acontece no terceiro ano, esse breakout year, né? Transformar isso em produção, como o Rashan Gary fez ano passado. Talvez seja a vez do Chase Young, e para mim é um candidato sim ao prêmio de Comeback Player of the Year. E o último dessa lista, né? O meu que corre por fora, porque eu sempre digo que running backs a partir do quinto ano, sexto ano, e ele vai para o sétimo, tem vida difícil na NFL, mas pelo volume de jogo que ele tem, eu acho que o Derrick Henry merece estar nessa lista. É um jogador que a gente sabe que tem uma capacidade de quebrar tackles absurda, de sobreviver ao contato, de se manter equilibrado, que vira um caminhão sem freio em campo aberto, e Tennessee entrega a bola na mão dele. Então ele vai ter um volume muito grande, ele vai ter produção. Isso quer dizer que ele pode chamar atenção para esse prêmio, né? Eu acho que ele talvez não tenha a eficiência dos outros anos. Lembrando que ele vem de uma lesão em 2021, ele até voltou para os playoffs, mas voltou machucado, claramente fora de ritmo, longe do seu melhor momento, mas é um candidato, sim, é um nome que você pode estar de olho para ganhar o prêmio de Comeback Player of the Year. O Derrick Henry, running back do Tennessee Titans, é um dos candidatos. Menções honrosas, Baker Mayfield, né? Acho que o Russell Wilson, eu acho que é meio exagero falar em comeback, ele perdeu uma parte da temporada por lesão, mas falar em comeback para ele é eu acho meio exagerado. Quem mais que a gente pode colocar aqui nessa lista? Eu acho que me vem na cabeça, Christian McCaffrey, por que não, né? Vem de lesão.
Carson Wentz, eu não aposto, mas deve estar na lista dos candidatos. James Winston, quarterback, James Winston, é um grande candidato. Acho que são esses os principais assim que me vêm na cabeça rapidamente, né? Entre os principais jogadores aí da liga. Talvez deve ter mais alguém aí que eu estou esquecendo, com certeza estou esquecendo de alguém. Stephon Gilmore, por que não? Né? Pode ser. DeAndre Hopkins, não, o Hopkins está suspenso, né? Não tem muito como voltar e também não teve tanto tempo fora no passado, apesar de ter lidado bastante com lesões. Acho que são esses os principais nomes. Então é isso. Vamos ver quem leva esse prêmio de Comeback Player of the Year ao final do ano. E você, quem você acha que leva? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Como eu sempre falo, vamos discutir de uma maneira saudável, formar aqui uma discussão, um diálogo interessante sobre a NFL. Então deixa nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. No mais é isso, valeu e tchau!